Eu, antes de passar o PowerPoint, eu vou fazer umas observações em cima daquilo que eu ouvi hoje, assim, das perguntas que foram feitas e que eu acho que não estão contempladas nesse PowerPoint. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Instituto mudou de nome. Ele era o Instituto de Estudos Comparados e Administração Institucional de Conflitos na parte inicial de 2009 a 2014, e nós tiramos o institucional, né, porque realmente na primeira fase o Instituto estava dedicado a compreender de maneira etnográfica e também utilizando outras formas de pesquisa as instituições, né, de administração de conflitos que são muito pouco conhecidas no Brasil desse ponto de vista. Mas, na segunda fase, nós fizemos quer dizer, exatamente por causa do desenvolvimento dessa pesquisa, que envolveu também, vamos dizer assim, os clientes, né, os consumidores desse serviço de justiça e segurança, nós também resolvemos mudar a nossa configuração das linhas de pesquisa e começar a trabalhar com os movimentos sociais, que são os movimentos, né, que são usualmente atingidos por esses conflitos e que são reprimidos, né, porque a forma institucional padronizada de trabalhar com segmentos desiguais da sociedade brasileira, juridicamente desiguais, é a repressão, né? Então, nós fizemos essa transformação do primeiro para o segundo. Em segundo lugar, sobre essa questão de recursos, nós sempre pensamos o INCP como um seed money, quer dizer, uma coisa que nos daria um selo, né, de qualidade, e que nós então iríamos buscar recursos com esse selo de qualidade. Fizemos isso desde o começo, desde 2009, e continuamos fazendo quando o fluxo de recursos do CNPq vamos dizer, se extingue, né? Então, nesse sentido, para nós, quer dizer, esse apoio do CNPq é fundamental, porque o programa permite exatamente isso que apareceu aí, o fortalecimento dessas redes internacionais e, no nosso caso específico, né, que não trabalhamos com equipamentos caros, etc., o que nós queremos é mobilidade, né? Nós queremos dinheiro para ir, para chamar gente, para voltar, para, né, trazer os pesquisadores visitantes, para visitar os outros lugares, etc. E, nesse sentido, o dinheiro do CNPq é fundamental, porque quando a gente arranja os dinheiros de pesquisa, nem sempre nós podemos ter esse tipo de verba. Então, não é que ele não seja fundamental. Ele é fundamental para a rede, mas a pesquisa, né, localizada, ela continua e continuou por esse período todo, né? Daí, portanto, dizer logo que os números, né, quanto a teses, livros, etc., é o que foi feito de 17 de janeiro, 17 a dezembro de 19, né, no julho de 19, né, que é quando foi feito o relatório, e que foram as teses defendidas e as dissertações defendidas, mas evidentemente que elas começaram antes, mas para nós isso aí não foi um problema, não houve esse corte, né, dessa natureza, vamos dizer assim, né. Bom, houve também no Rio, especialmente, né, quer dizer, inicialmente o CNPq deu dinheiro, 16, 17, né, contra os recursos, e antes disso a FAPESP financia 70% da pesquisa, né, no estado do Rio de Janeiro, é financiado pela FAPESP, não pelo CNPq nem para cá. E a FAPESP faliu, né, em 2014, junto com o Estado, 2015 e 2016. Então foi um tempo realmente de vacas magras, né, em que nós tivemos que sobreviver. Inclusive eu estava na universidade na época como pró-reitor, a universidade também que fornecia recursos para pesquisa também não tinha dinheiro, né, a partir de 2015 ficou sem dinheiro nenhum. Então foi um período muito difícil, e isso tem reflexos na produção, eventualmente, desses. Bom, enquanto a essa questão da integração, né, a parte mais importante dela se deu através de mídia, né? Nós temos aqui um laboratório, né, que é o laboratório de mídia, que é coordenado pelo professor Cláudio Salles, né, que está aqui filmando a gente, e ele, depois eu vou chegar e vou explicar como é que isso aí funciona. Bom, então, eu sou o coordenador, o professor Luiz Roberto, que todo mundo já viu aí, está aqui presente também, né, é o vice-coordenador, o núcleo fica no núcleo na Universidade Federal Fluminense, que o núcleo fica no móvel, né, da universidade. O INEAC, então, como já disse, é um instituto multidisciplinar,
pesquisadores, grupos de pesquisa e programas de pós-graduação em 7 estados do Brasil, instituições de pesquisadores de 7 países estrangeiros, né? Nós somos 8 instituições, né, de ensino superior brasileira, públicas. Nós somos instituições de ensino superior estrangeira 4, estou na Argentina, Estados Unidos, no Peru e em Portugal. Nós somos 27 núcleos, somos uma empresa privada, que é a Universidade Estácio de Sá, que não é instituição de ensino, é empresa, uma fundação pública estadual, a Fundação João Pinheiro, e uma associação civil, que são esses CELS, Centro de Estudos Legais e Sociais da Argentina. Hoje nós somos 167 doutores, nós começamos sendo 40 doutores, somos hoje 167, pós-doutorandos 16, doutorandos 77, mestres 8, etc. Total de 358 menos em julho. Isso tudo muda porque as pessoas vão se graduando, etc. Temos 6 consultores internacionais que trabalham proximamente a gente, Daniel dos Santos, do Canadá, o Jorge Bichara, lá dos Estados Unidos, o Racing College of the Law, que é um antropólogo, né, do direito também, que é meu colega lá dos Estados Unidos, o James Fergus, que é outro colega meu também, que é o chefe do departamento de antropologia do Stanford, o professor Paulo Amar, que é um cientista político lá da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, o René Lévy, que é do CESTIP, né, e o Antônio Garrepin, que é também um juiz, sociólogo lá da França, que trabalha nessa nossa área. Nós temos como foco a análise de processos de administração de conflitos, e essa perspectiva tem 3 características. A primeira é a perspectiva empírica. Isso é uma coisa muito importante, porque como essas instituições são muito opacas, né, e como os números da segurança pública e da justiça são sempre muito difíceis, muito pouco confiáveis, a etnografia, quer dizer, é um instrumento fundamental para entender o significado dessas práticas, inclusive para os próprios operadores, que são formados no direito sem uma reflexão sobre o que eles fazem. Eles fazem porque fazem, e às vezes estão dizendo que estão fazendo uma coisa, está escrito que estão fazendo uma coisa, o cara está fazendo outra e não faz ideia disso. Então, essa etnografia, essa perspectiva etnográfica, pesquisa empírica, é fundamental no nosso trabalho. É multidisciplinar, porque nós temos pesquisadores de antropologia, sociologia, direito, história, biologia, oceanografia, psicologia, ciência política, ciência social, comunicação, jornalismo, né, que tem olhares complementares sobre a mesma questão. E é uma perspectiva comparada por contraste, exatamente por isso que o Renato acabou de falar, né, que a antropologia vamos dizer, um viés epistemológico do Instituto, evidentemente, e a questão do saber local, né, e do contexto do saber é fundamental para você poder fazer comparações, né. Temos 31 projetos, são 31 coordenadores, portanto, com 3 linhas de pesquisa, né? Segurança pública, administração policial e judicial de conflitos, fica nessa área da institucionalidade, né? Práticas institucionais, processos de administração de conflitos e moralidades, entra na fase de como os operadores, né, utilizam as suas moralidades particulares para aplicar a lei, para exercer as suas atividades, etc., que não tem muita coisa a ver com os desenhos institucionais, muitas vezes, né? E a terceira linha de pesquisa, direitos, mercados e mobilizações coletivas, que é exatamente esse outro viés do Instituto mais moderno. Aqui a gente tem essa pesquisa e produção do conhecimento, quer dizer, artigos aceitos para publicação e publicados 414, capítulos de livro 487, programas de rádio 120, livros publicados e organizados 120, textos de jornais de notícias 146. É bom saber que nós trabalhamos com 4 editoras fazendo a edição dessas coleções, né? E ultimamente temos utilizado muito o sistema da autografia, que é uma editora pequena, mas ela faz pequenas edições, né, de 100 livros, etc. Você faz o lançamento e depois as edições são por encomenda. Eu mesmo, agora acabei de lançar a 3ª edição do meu livro sobre a polícia, que virou uma raridade e tal, estava custando uma grana alta, todo mundo estava reclamando no estante virtual, e fiz pela Amazon, para não me preocupar mais com isso. Então fica lá, quem quiser, compra. Essa é a solução. Tivemos algumas premiações nesse período, 2 bolsas cientistas do nosso estado, 5 bolsas jovens cientistas do nosso estado, da FAPERJ,
uma bolsa de produtividade do CNPq, 2, uma menção honrosa do Prêmio Carlos de Tese da área do Direito, orientando o professor Luiz Roberto, e 3 prêmios para estudante de graduação. É bom saber que nós trabalhamos com 5 cursos de pós-graduação em Direito, né? Mestrado, doutorado. Então nós temos uma inserção nessa área muito importante, né? Porque é uma inserção crítica e que permite estabelecer, vamos dizer, uma formação de doutores em Direito com uma perspectiva diferente do Direito, que é uma perspectiva dogmática, né? Eu também ganhei o prêmio de excelência científica e também o de inovação e desenvolvimento social e fui eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. Dissertações de mestrado concluídas 172, em andamento 154, tese de doutorado concluída 65, em andamento 137. Isso foi o que aconteceu de janeiro até agora, né? Não quer dizer que começou em 2017, nem que terminou em 2019. Né? Bom, na área institucional de formação, nós criamos na UF uma unidade de ensino, uma faculdade, chamada Instituto de Estudos Comparados à Administração de Conflitos. Né? Esse instituto abriga o Departamento de Segurança Pública, um curso de bacharelado em Segurança Pública e Social, um curso de tecnólogo à distância em Segurança Pública e Social, que por exigência do MEC é restrito aos profissionais de segurança pública, um mestrado de Justiça e Segurança e uma especialização em Pesquisa Empírica e Direito. Essa criação do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança foi aprovado pela CAPES em 2018 e começou agora, esse ano, né, no seu primeiro Natal. Os professores colaboradores, o professor Luiz Roberto, eu mesmo, e o professor Michel Missi, né, somos os colaboradores desse curso, e ele tem os seus professores permanentes, né, que são do departamento, não só do Departamento de Segurança Pública, mas de outros departamentos da universidade, antropólogos e sociólogos e cientistas políticos. Foram oferecidas 20 vagas, apareceram 60 candidatos, foi um edital bem rápido, e veio uma grande diversidade de formações, delegado de polícia, promotor, policiais militares, policiais civis, assistentes sociais, formados em segurança pública pela UF, que já formou, né, e tal. Então, eu acho que isso aí vai dar um diálogo bastante interessante, e alunos de ciências sociais também, e advogados também, né? E também criamos uma empresa júnior no curso de bacharelado de segurança pública, que é uma empresa dos alunos, né? Não é uma empresa dessa, os alunos aqui fazem trabalhos de... Bom, nessa questão da inovação social, isso aí que ganhou o prêmio, né? Esse projeto, que é o mapa de percepção de riscos, né, para análise da variável socioeconômica violência, o diagnóstico de perdas não técnicas de energia nos municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias. Isso aí é um negócio do gato, né? Então, a empresa de eletricidade achava que o negócio do gato era o sujeito que metia o gancho lá para não pagar a luz, né? Então, aí tinha que cobrar do cara, então, são todos terceirizados que vão lá. Aí chega lá, tem o traficante, o miliciano, que diz, ó, não vai aqui, você não vai mexer nada e tal. Aí às vezes agredia a pessoa, não. E a empresa achava também que essas áreas de risco eram estáticas, né? Então, houve a oportunidade de um diálogo lá estabelecido da professora Ana Paula Miranda, com uma aluna dela, que trabalhava na Enel, e acabou dando esse projeto, que é um projeto que durou 2 anos e meio, recebeu 2,5 milhões de recursos, né? E acabou nesse livro aí, que em suma diz o seguinte, que isso aí não é uma coisa individual, né? Isso aí é um mercado ilícito, de uma mercadoria lícita, né? Porque a luz é lícita, mas a venda dela é ilícita. Que essas áreas mudam, porque elas às vezes ficam tranquilas, né? Há uma pacificação do lugar, tem outras vezes que elas estão... Então, não é certo que em tal lugar é perigoso o tempo todo, nem é certo que o lugar é pacífico o tempo todo, né? Tem que ter um mapeamento constante dessa mobilidade dos conflitos para poder garantir a segurança dos trabalhadores, né? Para eles poderem ir ou deixar de ir nesses lugares, né? Das condições, vamos dizer assim. E isso está mudando um pouco
a maneira como as empresas de energia estão pensando esse assunto. Ontem mesmo, a Ana Paula Miranda lançou esse livro aqui em Brasília, né? Esteve presente de agência da eletricidade, a ANEEL, né? O pessoal do IPEA também estava lá e foi muito bem recebida essa coisa, porque está mudando a ideia deles, porque esse fenômeno não acontece só no Rio, evidentemente acontece em vários outros lugares do Brasil e estava sendo mal conhecido, né? Mal interpretado por razões, vamos dizer, de preconceito, né? Com relação a essa questão da violência, etc. Também temos, né, bastante intimidade, fazemos eventos, né, em conjunto com esses movimentos sociais, né, relativos à violência do Estado. Agora, esse mês mesmo, tivemos 4 eventos sobre memória, né, das vítimas da polícia, etc. Tivemos um evento, temos o nome da Marielle lá para uma sala do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Temos também, né, trabalho da Psoiana com intolerância religiosa, que no Rio está ficando muito forte por causa dos evangélicos, né, pentecostais, contra as religiões de raiz afro-brasileira, né, demandas por moradia, comunidades tradicionais, população LGBTQI, e a gente colabora como? Né, com a produção de insumos oriundos das pesquisas empíricas para fortalecer essas demandas e lutas, evidentemente que são dos agentes, não são nossas, mas nós estamos presentes, né, com a universidade. Participamos em várias comissões e comitês da Associação Brasileira de Antropologia. Também temos uma atuação na Bacia de Campos, né, impactos socioambientais da indústria do petróleo nos territórios quilombolas. A professora Eliane Cantarino, que trabalha com isso. E ganhamos um edital dessa feira de ciências, que foi do CNPq recentemente, que não deu resposta definitiva ainda, mas que vai permitir que a gente faça uma feira e depois eu vou explicar com isso. Parcerias com o setor público, como disse o Renato há pouco, qual é? Né? Contribuir na avaliação ou formulação de políticas públicas nas suas áreas de atuação. A iniciativa envolve atividade de ensino, capacitação, pesquisa e consultoria. Né? Nos tempos que correm, evidentemente que nós temos as nossas propostas de políticas públicas para a segurança pública e justiça no Rio, especialmente com o nosso governador, né, que é o ex-conselheiro naval, juiz federal, mas antes disso ele era um capitão-tenente, né, da Marinha Naval, e que aconselha, né, a dar tiro na cabeça das pessoas. Então, na verdade, as nossas, como disse o Renato, o governo muda, a política pública muda também, né? Então temos tido muita oportunidade de diálogo, vamos dizer assim, né? Mas continuamos trabalhando, né, porque, de alguma maneira, né, o Instituto jogou, se aplicou, botou seus esforços na institucionalização, né? Quer dizer, o fato de criar uma faculdade, criar os cursos, etc., é algo que nós esperamos que supere, né, os governos, né? Porque, quer dizer, se a universidade pública sobreviver também, né? Porque também está em apuros, não é isso? Mas, de qualquer maneira, a gente faz o que a gente pode, né? O que a gente não pode, a gente não faz. Então, temos também parcerias, né, com a Fundação João Pinheiro, com a Secretaria de Segurança Pública, o pessoal da Universidade de Sociologia da São Carlos, com a Fundação Perseu Abramo, o Departamento de Sociologia do UNB, com a Secretaria de Segurança Pública, o professor Naide lá da UNB está ali atrás, nos assistindo. Temos também uma implementação, né, desse laboratório escolar de pesquisa e iniciação científica que apareceu aí, que é uma grande aposta nossa nas escolas públicas de ensino médio, né? Fazer os alunos refletirem sobre os conflitos na escola e depois trazer os alunos para a universidade, para seminários de iniciação científica, onde eles falam dos conflitos, quer dizer, não é a gente que fala para eles, são eles que fazem uma pesquisa. Então começou nesse colégio, que tem um colega nosso que é professor lá, professor estadual, né? E daí é que veio essa ideia de também chamar um seminário anual, que nós já vamos fazer o segundo na semana que vem, sobre conflitos na escola, né? E isso tem atraído um público bastante grande, interessado nisso, de professores e alunos e pesquisadores, etc. E por isso a gente pensou nessa coisa da Feira de Ciências do CNPq, fazer uma discussão sobre conflitos na escola
e fazer um letramento também em termos de internet, etc., e jogos, nesse sentido, para conter isso. Mais 5 minutos, professor. Oi? Mais 5 minutos para concluir. 5 minutos, tá bom. Laboratório de Iniciação Científica e grupo de estudos no curso tecnólogo, que é uma coisa importante, fazer iniciação científica no curso tecnólogo é uma coisa que não era comum. Curso de capacitação das guardas municipais, isso é a mesma coisa que a Esther falou, que isso aí não adianta muito, porque a gente faz a capacitação com os guardas, mas quando tem o comandante dos guardas, o PM, então manda os guardas esquecerem a capacitação e fazerem o que ele está mandando. Esse é sentar a porrada no Estado. A Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Escola de Contas, Gestão do Tribunal de Contas e a Escola Judicial do TRT, as parcerias com todos eles. Internacionalização, consolidação, aprovamos também o projeto PRINT, que trouxe inclusive o Luco Boltanski para fazer 50 anos do ICHIF e 10 anos do INEAC. Na Itália, estamos iniciando essa parceria com a Universidade de Perugia, trabalha com as mãos limpas, o Jacopo Paffarini, que é um pesquisador dessa área que nos interessa, e na África do Sul já mandamos um aluno para lá, vamos mandar outro aluno para lá, e os professores já vieram aqui também, essa Júlia Hornberger e William Solomon, que apareceu aí no vídeo, um cara lourinho e tal, é uma universidade de Witwatersrand, eles chamam de VIT, e no Peru também temos em parte da difusão do conhecimento, ganhamos esses prêmios, o Pedro Heitor pela criação do curso tecnólogo. O interessante é que quem deu esse prêmio para eles foram 4 engenheiros de fora do Rio. Nós achamos que não iam ganhar, porque imagina, 4 engenheiros estudando tecnologia social, e eles deram o prêmio para o curso de tecnólogo em segurança pública e social. Tem uma coisa interessante nessa coisa. E esse outro por causa da Enel. O LEME, que é esse laboratório multiusuário, nós resolvemos investir nessa área de mídia, foi construído com o dinheiro do CT Infra, da FINEP, e a gente quer criar produtos, está criando produtos que possam mais rápido e criativamente promover e facilitar a interação com os cidadãos, gestores públicos, etc. E temos um site e temos vários canais, Facebook, Twitter, YouTube. Temos transmitido ao vivo os nossos seminários e gravado também, isso fica no site. Então temos mais de 300 vídeos já nessa área. E estão pensando em estimular os doutorandos e recém-doutores a fazer os seus próprios canais no YouTube e começar a fazer isso, inclusive transformar isso numa fonte de renda, tá dando cursos, etc. Naturalmente que eu não vou fazer isso, mas eles podem fazer. Depois atuamos também em várias coisas e isso aqui é infraestrutura, isso aí é o NEBEAC, é a sede da rede, Aqui é o LEME, a professora Simone Guedes, recentemente falecida, o professor Leme Pires, que é o diretor do INEAC, Unidade de Ensino, Isso aqui é uma coisa do vídeo. Aqui é a sede do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, o Instituto mesmo, uma casa, lá Aqui é a infraestrutura da universidade, que está espalhada nesses lugares e aqui são os endereços institucionais. Acho que deu muito tempo, Eu sim, professor. Agradeço a sua apresentação. Passo a palavra aos professores. Não, foi determinado que eu comece, então, democraticamente. Democraticamente ele começa. Bom, eu queria dizer o seguinte, esse projeto começou em 1982. Isso tem uma história longa. O professor Augusto Thompson, da nossa colega Rosa Cardoso, corajoso membro da Comissão da Verdade. Então, na verdade, isso começa a partir da seguinte questão que se pôs na década de 80. Como é que a gente lida com a justiça e segurança numa sociedade democrática? E esse projeto, isso depois se configurou como um projeto institucional, acho que tem uma importância muito grande na fixação dessa agenda no campo acadêmico e universitário brasileiro. Então, só para a gente ter uma dimensão do que está em jogo na apresentação desse instituto. Por que, a meu juízo, ele é importante. Temos só uma questão que eu queria apresentar para você, Roberto,
tem a ver com o seguinte, quer dizer, tem essa história toda, enfim, eu participei de parte disso muito tempo atrás, mas, quer dizer, não estou fazendo uma coisa biográfica, né? Mas o tema da segurança pública é um tema fundamental nessa trajetória toda, né? E o que deu ao Instituto e à sua pré-história uma inclinação muito grande de interação com a segurança pública, entendendo como domínio institucional. Houve um tempo em que, por exemplo, os oficiais da Polícia Militar e delegados de polícia tinham que fazer cursos na Universidade Federal Fluminense, cursos que eram ministrados pelo antecessor do que viria a ser esse instituto. Portanto, havia uma dimensão muito grande, não só do tema, mas da instituição, das instituições ligadas à segurança pública. Quer dizer, nós estávamos no marco ainda em que o Estado tinha um monopólio do uso legítimo da força no território, né? Mas o foco do Instituto é conflito, administração de conflito. Como é que vocês encaram a perspectiva de lidar com esse tema num quadro que, enfim, não é de hoje, mas um quadro que vem se configurando no Rio de Janeiro, em que esse monopólio, evidentemente, para dizer o mínimo, ele está desafiado. 60% da área do Rio de Janeiro, da área geográfica do Rio de Janeiro, hoje é controlada por, vamos usar um vocabulário elegante, por forças informais, né? Que evidentemente exercem suas modalidades próprias de administração de conflito. Né? Eu sei que esse tema está no teu radar intelectual, quer dizer, como problema, mas em que medida esse tema se impõe ao projeto de vocês, que tem essa perspectiva de pensar a questão maior da administração de conflito? Enfim, um pouco, acho que é um tema que inevitavelmente estará, se é que já não está, na agenda de vocês. Não teria uma questão com relação ao aspecto de detalhe do projeto, acho que você apresentou com muita clareza. Minha questão é de natureza, nesse caso, mais substantiva, né? Bom, o que acontece é que nós estamos fazendo pesquisa nessas áreas, tanto nas pesquisas dominadas pelo tráfico, né, nas áreas dominadas pelo tráfico, quanto nas áreas dominadas pela milícia. Os alunos continuam fazendo pesquisa. Muitos desses alunos são moradores desses lugares, né, e aí eles fazem a pesquisa onde eles mesmos moram, né, e tem os amigos que morreram. Então tem todas essas narrativas assim, bastante dramáticas que têm sido, inclusive, objeto das defesas de dissertações e de teses, né? Vão as pessoas, vão as famílias das pessoas mortas, etc. Naturalmente, um trabalho acadêmico, não é isso? É um trabalho etnográfico e tal, mas estou dizendo, ele suscita esse tipo de relação das pessoas anteriormente envolvidas, né, nessa questão. Porque o que a gente pode, o que eu sempre achei que a gente pode fazer na universidade é conhecer, né, os fenômenos e tornar eles explícitos e públicos. Por isso nós estamos publicando essa série de livros, né, que infelizmente eu não trouxe aqui, mas já tem mais de 20, né, para poder, vamos dizer, marcar, né, presença no cenário intelectual, mas nós temos uma livraria, Consequência, que está presente em todos os congressos, né, de ciências sociais, e leva esses livros todos, etc., que são livros que estão. Só agora, com esse dinheiro da FAPERJ, nós vamos pretendemos editar mais 30 livros, que são etnografias de tribunais, tribunal do júri, tem uma etnografia brilhante da Operação de Lava Jato, no Rio de Janeiro, feita com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, eles explicando como é que fazem essa operação. Publicado para isso? Não, vai ser publicado. É uma tese defendida, doutorado. Já é uma tese de doutorado defendida. Estava esperando grana, porque está a história da grana, a FAPERJ não dava grana, você tem que anotar a grana, a gente também não tem perda, né? Não pode ficar. Esses outros projetos, como eu já disse, eles não tocam a pesquisa, mas tem o dinheiro do NCT é fundamental para, né, essas outras digressões, vamos dizer assim, acadêmicas, né? Então tem uma série tem outro sobre a milícia lá em, eu estou esquecendo aqui, Camará, né? Tal, coisa brutal, tal, e isso é muito interessante porque a etnografia mostra que essas populações, esses rapazes, eles se sentem sem uma identidade, né? Uma identidade social, uma identidade cívica, né? Se você quiser dizer assim, né? E aí o negócio de entrar para a milícia é uma identidade, o sujeito vira uma pessoa, né? Sai de ser aquele jeito comum, vira uma pessoa e tal, todo mundo começa a respeitar, tratar bem, etc. E às vezes são pessoas como quaisquer outras, né? Como diz o outro. É importante essa etnografia, uma das coisas da etnografia mostra isso.
Então, eu acho que o papel do Instituto e da universidade é esse, é você acolher essas pessoas em termos de alunos, né, como alunos, e devolver a elas a explicitação da sua situação. Agora, o que você mesmo disse, o que a política pública que o governo vai fazer? Se eu não sei, tem um desembargador amigo meu que já foi falar lá com o presidente do TRE do Rio, para dizer que as eleições municipais do Rio estão comprometidas por causa disso. Por quê? 40% do eleitorado está dominado pelas milícias, e vão ter candidatos milicianos, e vão ter candidatos que, apoiados pelas milícias, etc. Como é que vai ser a Câmara de Vereadores? Né? Como é que vai ser isso aí? Então, é uma coisa... A outra coisa que eu queria só mencionar, sem querer, eu digo assim, eu não acredito aqui que no Brasil sempre houve esse monopólio estatal, né, isso aí é um exagerozinho da ciência política e tal, porque nunca teve, desde os coronéis até hoje, né, o Estado disputa e muitas vezes disputa, como está acontecendo agora, incorporando, né? Disputou e incorporou dentro do Estado isso aí. Nós temos uma tradição bastante antiga nisso, né? Bem, acho que você mostrou bem a continuidade do Instituto, quer dizer, tem uma história aí bem antiga. Memórias sempre são histórias contadas. Mas eu realmente a parte de fundamental, que é a administração de conflitos, eu acho que hoje é uma realidade muito grande no Rio, mas me chamou a atenção o seguinte: nós temos 1, 2, 3, 4, 5 instituições do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo também temos o PUC do Rio Grande do Sul, São Carlos, UNB e Pará. Algumas situações existentes hoje de conflito de segurança pública espalhadas pelo Brasil também, às vezes, estão quase copiando questões que ocorrem no Rio de Janeiro. E você quase não falou de produção científica, de como que ocorre, como que esses outros grupos estão inseridos no INCT e contribuindo, inclusive, com o Ministério Público, com segurança pública nos outros estados, com todas as linhas de pesquisa, com aquelas 3 linhas de pesquisa que vocês concentraram, sobre a perspectiva empírica, sobre a multidisciplinaridade e a própria questão comparada. Queria só que você comentasse um pouco, eu senti falta disso, está muito concentrado. Eu sei que o Rio de Janeiro hoje é um problema, até a mídia extrapola, mas põe a coisa, mas eu senti um pouco falta de colocar o que os outros grupos estão fazendo. Aparece aqui, né, o Rio Grande do Sul, aparece o Gevasque, que é lá de São Carlos, é isso? Aparece Minas Gerais, a João Pinheiro, que trabalha intimamente também, tem parcerias. Eu não detalhei essas parcerias, porque, vamos dizer, por razões dos 30 minutos aqui, que estavam, mas eles todos esses pesquisadores estão individualmente trabalhando essas questões desses estados. Quando faz essa reunião internacional, as linhas de pesquisa se reúnem e discutem esses temas que são comuns a elas. Agora mesmo, essa reunião foi na semana passada, essa 7ª reunião, seminário internacional do INCT, e essa discussão toda, né, que atingiu todos os participantes de todos os estados, cada um dos 31 coordenadores trouxe pago por nós, né, trouxe um pesquisador, e as 62 pessoas discutiram essas questões todas que você está perguntando. Agora, eu realmente, de memória, assim, está no relatório grande lá de julho, mas eu de memória, assim, não sei exatamente o que Rodrigo trabalha com essas coisas, trabalha com... Eu acho, só para complementar, eu acho que valeria a pena ter um pouco desse impacto também do Instituto, desses outros estados, com esses outros grupos. Qual é a mensuração desse impacto? Estou muito concentrado no Rio de Janeiro. Eu até entendo todas essas questões financeiras que vocês citaram, que vocês são os heróis, a criatividade para administrar. Com essa falta de recursos é muito grande e vocês estão todos de parabéns. Instituto de Administração da Escassez, né? A gente não tem que criar esse INCT, todos os INCTs têm que estar embaixo, com a criatividade, trabalhar com a escassez, mas é um pouco também para mostrar o impacto, dá uma pensada sobre isso, o impacto desses outros, do trabalho dos outros grupos, frente à segurança pública e administração de conflitos. Porque o que a gente está vendo hoje é uma expansão enorme
complementar a fala desse modelo um pouco no Rio de Janeiro, mas alguns bairros em São Paulo já tem milícias controladas, no Pará e por aí vai. Eu poderia comentar rapidamente, dizer o seguinte, que o Rodrigo tentou criar um curso de segurança pública na PUC, né, do Rio Grande do Sul, estimulado muito pelos agentes da Polícia Federal, com o qual eles têm relações, e que foram os agentes que financiaram a pesquisa do Michel Miss sobre inquérito policial, né? E ele ofereceu esse curso à PUC ofereceu o curso e ninguém se matriculou. Como é uma universidade particular, né, quer dizer, particular não, mas é privada, não pôde, o curso não seguiu à frente, né? Ele tem um curso também, antigamente uma fonte dessas discussões, era o curso da... Como é esse curso, Bernardo, que você estava falando, da Senasp, não é isso? Que era aquele curso uma rede de Renaesp, agora lembrei, né? E que não existe mais, né? Depois desde o governo Temer aliás, desde o governo Dilma que isso foi se enfraquecendo e depois o governo Temer acabou e agora então nem se fala, né? Então essa irradiação, o que aconteceu lá no Rio é que nós conseguimos institucionalizar o Instituto, tem uma faculdade. Então isso tem um peso institucional muito grande. Criar uma faculdade, uma universidade federal, me desculpe, mas não é um assunto trivial, né? E você está vinculado à pós-graduação, então apoio integral da e agora que saiu a pós-graduação, né? Então isso, os outros lugares não conseguiram articular isso dessa maneira. Então você tem razão, há uma centralidade no Rio, não só por causa dos problemas do Rio, mas porque a Universidade Federal Fluminense enfrentou esse desafio, topou isso e apoiou o projeto. Se a administração não tivesse apoiado o projeto, isso não tinha saído, claro, né? E diga-se de passagem que eu também apoiei a administração, porque eu fui lá trabalhar nos cursos lá do Censo, depois virei pró-reitor de pesquisa, e eu realmente não tenho tempo nenhum para essas coisas, mas eu tinha que fazer alguma coisa em troca desse apoio, não é isso? Então, isso aconteceu nessa, né? Por exemplo, isso é uma circunstância incontrolável, isso podia acontecer, como podia não acontecer, o reitor podia ser outro, né? Isso aí é aquele negócio do gato que morreu, o povo pode morrer e tal, não sei o quê. Certo, foi a hora certa no momento. Foi uma coisa, uma coisa que aconteceu, essa institucionalização, mas nós apostamos nela muito fortemente, né? Certamente, despendemos muito do nosso tempo, da nossa energia. Houve também um problema que você está lembrando, está me provocando, eu estou lembrando. É o seguinte, teve o Reúne, eu esqueci disso. Teve o Reúne, e na hora que o Reúne aconteceu que nós tínhamos uma porção de doutores formados, né, sem emprego, e também havia outros que se formaram com a gente, outros que se formaram em outros lugares, e quando a gente abriu os concursos para o Reúne, esse pessoal ganhou os concursos, né, porque eram os candidatos, não ganhou por nada, ganhou porque ganharam os concursos, né? E isso fez uma massa crítica importante dentro da universidade. Então, eu esqueci de dizer, o Reúne tem também uma responsabilidade muito grande nessa institucionalização, porque esse departamento de segurança pública, esses 13 professores, são todos filhos do Reúne. Nenhum deles estava lá, são todos recém-concursados, né? Quer dizer, desde 2007, né? Mas desde essa época que o Reúne começou a funcionar. E, naturalmente, em outros lugares não havia essa disponibilidade de pessoas formadas, que já fossem doutores e pudessem fazer isso aí, que nós já estamos trabalhando, como diz o Renato, nisso, na pós-graduação de antropologia, na pós-graduação de sociologia e direito, né? Já há muito tempo que a gente está... Pois é, exatamente, né? Que nós estamos trabalhando na formação, inclusive a ID que está ali, ela foi aluna do primeiro curso de especialização da UFPA, veja aqui que ele é professora de sociologia da UNB. É isso, mas ela foi aluna do primeiro curso de especialização. Se o senhor me permite, eu queria até complementar Vem cá. A pergunta da professora sobre a questão em outros estados que integram a rede. A gente está nesse momento, somos vários subprojetos dentro do INEAC. Um exemplo aqui, fora do Rio de Janeiro, que está acontecendo nesse momento, é articulado pela professora Jaqueline Signoreto, da UFSCar, que é um projeto até com apoio do CNPq, mas que faz parte do INEAC, que se chama Policiamento em Relações Raciais. A gente está simultaneamente no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco,
fazendo uma análise comparada não só a partir de dados quantitativos sobre filtragem racial na abordagem, como também pesquisa qualitativa com jovens e policiais negros e brancos. Então esse é um desdobramento que está para além do Rio, porque o Rio já tem um acúmulo enorme no tema das relações raciais, enfim, em relação às polícias, e a partir da articulação da Jaqueline Signoretto com os membros do ENEAC, a gente tem feito essa pesquisa. Então é um dos exemplos, porque isso tem acontecido muito. A partir dos seminários internacionais, em torno das agendas de pesquisa que a gente vai construindo então sub-redes, né, ou trabalhos que vão se desenvolvendo a partir dos grandes temas que a gente tem trabalhado. Aí, na fala do professor, eu me lembrei desse que está em curso. Só para agilizar um pouco, a gente já passou dos 15 minutos, ainda tem um comentário da professora Augusto Bandeira. Bem, eu conheço o trabalho do professor Kant mais por interesse do que por consultora ou por avaliadora, digamos assim, não é? Mas eu me lembro daquele primeiro livrinho do BIP, da Ampox, que o professor faz um artigo sobre a área e tal, não é? Que vem dos meados dos anos 80, e mais tarde, eu acho que um grande incentivo foi do Luiz Eduardo Soares, que foi presidente da Senasp, coordenador, sei lá, que criaram os cursos que, por exemplo, nós na UNB desenvolvemos 3, 4, 5, sei lá, muitos até que pararam os recursos e pararam. Então, eu acho que essa ideia, não é, da administração dos conflitos, do qual derivou um núcleo, inclusive, sobre a área de segurança pública na UNB, que a professora Aide faz parte, ela é super importante. Como disse o professor Lessa, a sua pesquisa é bastante localizada, ela vem e ela produz, ela sistematiza um saber local a partir dessas escutas, não é? Desse pessoal que habita nessas regiões da milícia, etc. Mas o que me chama a atenção, professor, são duas questões. A primeira, a concentração histórica, não é? Histórica porque pelo menos tem 2 décadas que o professor trabalha, e eu me lembro que eu já participei em outras oportunidades, vou chamar uma palavra meio burocrática, né, da capacitação de agentes públicos, né, tanto policiais quanto delegados, etc. Então, isso já tem muito tempo. Teve uma política pública da Secretaria das Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria da Igualdade Racial, que todas elas fizeram também dirigidas a esse público, não é? As várias categorias e as várias hierarquias da área da segurança pública e algumas, inclusive, do sistema judiciário, que, aliás, até hoje a gente dá aula para os promotores, etc, etc. Bem, e o que mais também chama a atenção e que está relacionado com isso são os cursos de pós-graduação de direito, que envolve o pessoal de direito, que tem uma formação em cima disso, né? E que muitos policiais fazem esses cursos, etc. Então a pergunta é, diante dessa capacidade, diante dessa potência acumulada historicamente por décadas e décadas, como que seu governador diz que o Rio de Janeiro é tão igual a Nova York, o Rio de Janeiro você pode andar em segurança, e que a violência, ela não diminui, não só porque há uma ampliação das milícias, que toda essa capacidade de administrar conflitos, ela não se realiza, ela não se efetiva em determinadas áreas, ou ela fica mais restrita, ou ela não atinge, uma vez que tem até alunos que são provenientes, a professora Alba Zaluar já fez a tese de doutorado dela em função exatamente de ter esse contato através dos alunos com o pessoal na época chamava-se área do tráfico. Então a minha pergunta é, por que essa violência? E eu estou me referindo especificamente, eu sei que ela é geral, pode um ano ter uma diminuição dos homicídios, uma coisa menor, não é? Em relação às mulheres. As relações interpessoais, os conflitos interpessoais, a falta de administração de conflitos no âmbito da polícia, porque delegacias de mulheres existem uma em cada capital do estado, mas nas outras delegacias comuns, normais, existem setores, etc., e que
não resolvem e que não tem uma política preventiva e que não tem nada. Então, eu vejo um paradoxo. É um trabalho maravilhoso, potencialmente significativo que vem sendo feito, com uma dedicação de vários professores, o professor Roberto, que também eu já conheço, que aliás é meu chefe, meu diretor, não é? que está envolvido nisso há muitos anos, não é? Já tivemos até algumas discussões em relação à Lei Maria da Penha, mas o Rodrigo lá de Porto Alegre, esse já é meu contraponto, né? Nós nos desentendemos sempre, porque temos visões contrárias, não é? Mas por que não avança? Ou avança tão pouco? Desculpe a emoção. Se o governador tem algum INCT de psiquiatria? Tem. Olha só, essa resposta, né? Em primeiro lugar, eu costumo dizer, quando faz uma pergunta dessa assim, eu costumo dizer que isso vale $1 milhão. É isso que dizer, aí temos que discutir essa questão. Mas eu vou tentar responder bem sinteticamente, inclusive por causa do tempo. É o seguinte, a minha hipótese, né, o meu trabalho indica, até agora, que isso é um problema da nação brasileira, do Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro foi constituído no século XIX, um Estado cujo direito era público, né? Era um direito estatal, as faculdades de direito foram construídas para formar agentes administrativos do Império, não foram construídas para fazer direitos da sociedade. Né? Esse Estado dividiu os brasileiros em nobres e plebeus, né? Esse Estado desigualou juridicamente os brasileiros e a enorme quantidade de escravos que tinha aqui eram semoventes, né? Eram animais domésticos ou domesticados e, portanto, do ponto de vista do direito, não eram sujeitos de direito. Né? Então, você instalou no Brasil uma ideia. E aqui você não tinha Código Civil, por causa disso, porque você só teve Código Civil em 1916. A Constituição não fala da escravatura, mas nós temos 3 códigos de processo e um Código Penal, né, e um Código Criminal. Então, a parte da repressão foi elaborada de uma maneira muito sofisticada, e em 1870 você criou uma coisa chamada inquérito policial, que era exatamente a época do ventre livre, e esse inquérito policial existe até hoje, com as mesmas práticas policiais da Inquisição. Então, a permanência dessa ideia está ligada à ideia de desigualdade jurídica. A ideia de que diferentes pessoas têm direitos desiguais. E que é exatamente oposta à ideia republicana que graça na maior parte da América, né, com a Argentina, é o exemplo que eu conheço muito bem e tal. Lá ninguém acha que ninguém é desigual em direito de ninguém, né? O argentino acha isso e tal. Imagina, né? Aquele pessoal vive brigando entre eles o tempo todo, né? De igual para igual, é isso? E aqui não, aqui você instalou uma hierarquia jurídica, que não é só uma hierarquia do Roberto da Mata, é uma hierarquia jurídica. Até hoje os privilégios processuais estão instalados no Código de Processo, a prisão especial, se eu der um tiro no sujeito, e o sujeito que não, o porteiro do edifício deu o mesmo tiro com a mesma arma, ele vai para uma cadeia, eu vou para outra, né, enquanto nós estivermos sendo processados, e com isso ele vai ser estuprado, vai pegar tuberculose, não sei o quê, e eu não vou, né, e até a condenação. 40% dos 800 mil presos brasileiros hoje não tem decisão em primeira instância. E vai ver quem é que eles são. São negros, acusados de tráfico de drogas, quando se eles fossem brancos não seriam acusados de tráfico de drogas, mas de usuários. Então, esse quadro de desigualdade, o que são eles? São a força de trabalho das facções. É isso que hoje estão dominando, saiu até a UOL, hoje eu recebi um negócio da UOL, a UOL fez uma série sobre como é que esse pessoal virou, né? O tráfico internacional e tal, o Comando Vermelho, aquele outro, como é que é, lá de São Paulo? PCC e tal, né? Quer dizer, estão sendo alimentados o tempo todo com essa coisa. E nós estamos discutindo aqui a prisão em segunda instância. A grande questão do direito brasileiro hoje é se pode ou não pode prender na segunda instância. Mas tem 320 mil pessoas sem decisão da primeira instância, tudo na cadeia. Por quê? Porque tem um artigo no Código de Processo, recente, que queria melhorar as penas alternativas, ele chegou e disse que pode prender quando é ameaça à ordem pública. E os juízes entrevistados e etnografados dizem que a ordem pública é a salvação deles, porque aí eles botam todo mundo na cadeia, entendeu? Porque chega ali, inventaram audiência de custódia, o CNJ inventou para ver se solta as pessoas, só 5% das pessoas soltam. Por quê? Por causa do inquérito policial. O inquérito policial, o delegado é uma autoridade policial, é o único país do mundo,
ocidental, em que o executivo tipifica o crime e manda para o judiciário. Em nenhum lugar a polícia tipifica o crime. Ela tipifica fatos, conta uma história. Aqui não, aqui o delegado já diz que o cara está enquadrado, não sei o que, e manda para o Ministério Público. O cara está preso em flagrante, o delegado carimbou o que ele fez, deu o tipo jurídico. Como é que você vai anular isso numa audiência? Não vai, só vai dar uma briga se você fizer isso. Então, esse inquérito policial é um centro, né, dessa questão da desigualdade jurídica, como ela se revela na área criminal, na área penal. E, portanto, né, aqui tinha há pouco o colega, né, estava falando da propriedade, eu oriento tese sobre a propriedade também no Espírito Santo, onde não tem propriedade, todo mundo é posseiro. Vila Velha não tem propriedade. O registro de imóveis é uma forma de exclusão da propriedade e não de inclusão da propriedade, porque fica muito caro e tem edifícios de 5 andares, 6 andares, tudo na posse. Na posse desde do chão até a construção do edifício, etc, etc. Então o direito brasileiro é anti-mercado. Por quê? Porque ele é anti essa questão da igualdade. O mercado que desiguala, na tradição liberal burguesa, o mercado desiguala e o direito iguala formalmente. O direito iguala os diferentes, os mesmos direitos, e o mercado desiguala, né, porque as pessoas são iguais perante a lei, então podem ser desigualadas justificativamente, moralmente justificadas. Aqui não, aqui quem desiguala é o direito. O direito desiguala antes do mercado desigualar. E aí ele se arvora, isso, em desigualador maior e tutor da sociedade, porque como ele desiguala, então ele diz o que é. E os conflitos são resolvidos entre desiguais, sempre repressivamente. E aí, essa questão das mulheres que você está falando tem a ver com isso, com a desigualdade, vamos dizer, estrutural que existe na população entre o negócio dos direitos das mulheres, dos direitos dos homens, etc. Isso aí você conhece melhor do que eu. E, no caso, as populações pouco, vamos dizer, privilegiadas, né, financeiramente e tal, no mercado, elas são desigualadas antes. Né? Elas não podem entrar no mercado porque tem uma desigualdade jurídica antes. Então, isso é uma explicação. E a explicação disso é que foi por causa desse trabalho todo inútil, que a gente chegou à conclusão que ele era inútil, de fazer curso de especialização, essa coisa toda, porque as pessoas estão socializadas desse ponto de vista, no direito, no conhecimento jurídico, no conhecimento militar, que nós fizemos a graduação em segurança pública, que é uma graduação aberta, só tem garoto lá, tudo 16, 17 anos estudando segurança pública do ponto de vista dos direitos da sociedade, da ciência política, Isso da é uma ação sociologia. preventiva que essa é uma ação preventiva que pode ter uma repercussão. Pois é, mas aí, por isso que nós, estudos solenes, usamos o negócio. Fora das instituições de segurança pública. Criamos um espaço universitário para esse saber, mas com muita dificuldade, colega, tá? Com muita dificuldade. Por isso que esse instituto está isolado, porque é com muita dificuldade que foi criado. Bem, agradeço muito a apresentação do professor Kant e solicito uma salva de palmas para a apresentação da exitosa, né? A impressão que eu tenho é que o barco está afundando e tem alguém jogando salva-vidas assim para a gente se agarrar e ver se consegue emergir. É isso. Eu, antes de passar o PowerPoint, vou fazer algumas observações em cima daquilo que eu ouvi hoje, assim, das perguntas que foram feitas e que eu acho que não estão contempladas nesse PowerPoint. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Instituto mudou de nome. Ele era um Instituto de Estudos Comparados e Administração Institucional de Conflitos na parte inicial de 2009 a 2014, e nós tiramos o institucional, né, porque realmente na primeira fase o Instituto estava dedicado a compreender de maneira etnográfica e também utilizando outras formas de pesquisa, as instituições, né, de administração de conflitos, que são muito pouco conhecidas no Brasil desse ponto de vista. Mas, na segunda fase, nós fizemos exatamente por causa do desenvolvimento dessa pesquisa, que envolveu também, vamos dizer assim, os clientes, né, os consumidores desse serviço de justiça e segurança, nós também resolvemos, né, mudar a nossa configuração das linhas de pesquisa
e começar a trabalhar com os movimentos sociais, que são os movimentos, né, que são usualmente atingidos por esses conflitos e que são reprimidos, né, porque a forma institucional padronizada de trabalhar com segmentos desiguais da sociedade brasileira, juridicamente desiguais, é a repressão. Né? Então, nós fizemos essa transformação do primeiro para o segundo. Em segundo lugar, sobre essa questão de recursos, nós sempre pensamos o INCP como um seed money, quer dizer, uma coisa que nos daria um selo, né, de qualidade, e que nós então iríamos buscar recursos com esse selo de qualidade. Fizemos isso desde o começo, desde 2009, e continuamos fazendo quando o fluxo de recursos do CNPq vamos dizer, se extinguir. Né? Então, nesse sentido, para nós, né, quer dizer, esse apoio do CNPq é fundamental, porque o programa permite exatamente isso que apareceu aí, o fortalecimento dessas redes internacionais e, no nosso caso específico, né, que não trabalhamos com equipamentos caros, etc., o que nós queremos é mobilidade. Né? Nós queremos dinheiro para ir, para chamar gente, para voltar, para, né, trazer os pesquisadores visitantes, para visitar os outros lugares, etc. E, nesse sentido, o dinheiro do CNPq é fundamental, porque quando a gente arranja os dinheiros de pesquisa, nem sempre nós podemos ter esse tipo de verba. Então, não é que ele não seja fundamental. Ele é fundamental para a rede, mas a pesquisa, né, localizada, ela continua e continuou por esse período todo. Né? Daí, portanto, dizer logo que os números, né, quanto a teses, livros, etc., é o que foi feito de 17 de janeiro, 17 a dezembro de 19, né, no julho de 19, né, que é quando foi feito o relatório, e que foram as teses defendidas e as dissertações defendidas, mas evidentemente que elas começaram antes, mas para nós isso aí não foi um problema, não houve esse corte, né, dessa natureza, vamos dizer assim. Né? Bom, houve também no Rio, especialmente, né, inicialmente o CNPq deu dinheiro, 16, 17, né, contra os recursos, e antes disso a FAPESP financia 70% da pesquisa, né, no estado do Rio de Janeiro, é financiado pela FAPESP, não pelo CNPq nem para cá. A FAPESP faliu, né, em 2014, junto com o Estado, 2015 e 2016. Então foi um tempo realmente de vacas magras, né, em que nós tivemos que sobreviver. Inclusive eu estava na universidade na época como pró-reitor, a universidade também que fornecia recursos para pesquisa também não tinha dinheiro, né, a partir de 2015 ficou sem dinheiro nenhum. Então foi um período muito difícil, e isso tem reflexos na produção, eventualmente, desses. Bom, enquanto a essa questão da integração, né, a parte mais importante dela se deu através de mídia. Né? Nós temos aqui um laboratório, né, que é o laboratório de mídia, que é coordenado pelo professor Cláudio Salles, né, que está aqui filmando a gente, e ele, depois eu vou chegar e vou explicar como é que isso aí funciona. Bom, então, eu sou o coordenador, o professor Luiz Roberto, que todo mundo já viu aí, está aqui presente também, né? É o vice-coordenador, o núcleo fica no núcleo na Universidade Federal Fluminense, que o núcleo fica no móvel, né, da universidade, está vinculada Estou apertando uma coisa errada aqui, em cima aqui, que eu não estou para trás, para frente. Esse aqui mesmo, professor. Eu acompanho aqui. Tá bom, não, acho que está certo. Ué? Ele mudou no Aqui, tá bom. Eu vou ajudando, professor. O INEAC, então, como já disse, é um instituto multidisciplinar, pesquisadores, grupos de pesquisa e programas de pós-graduação em 7 estados do Brasil, instituições de pesquisadores em 7 países estrangeiros. Né? Nós somos 8 instituições, né, de ensino superior brasileira, públicas,
Nós somos instituições de ensino superior estrangeiras 4, estão na Argentina, Estados Unidos, no Peru e Portugal. Nós somos 27 núcleos, somos uma empresa privada, que é a Universidade Estácio de Sá, que não é instituição de ensino, é empresa, uma fundação pública estadual, a Fundação João Pinheiro, e uma associação civil, que são esses CELS, Centro de Estudos Legais e Sociais da Argentina. Hoje nós somos 167 doutores, nós começamos sendo 40 doutores, somos hoje 167, pós-doutorandos 16, doutorandos 77, mestres 8, etc. Total de 358, digamos, em julho. Isso tudo muda porque as pessoas vão se graduando, etc. Temos 6 consultores internacionais que trabalham proximamente a gente, Daniel dos Santos, do Canadá, o Jorge Bichara, lá dos Estados Unidos, o Reis Scholar of the Law, que é um antropólogo, né, do direito também, que é meu colega lá dos Estados Unidos, o James Fergus, que é outro colega meu também, que é o chefe do departamento de antropologia do Stanford, o professor Paulo Amar, que é um cientista político lá da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, o René Lévy, que é do CESDIP, né, e o Antônio Garrepin, que é também um juiz, sociólogo lá da França, que trabalha nessa nossa área. Nós temos como foco a análise de processo de administração de conflitos, e essa perspectiva tem 3 características. A primeira é a perspectiva empírica. Isso é uma coisa muito importante, porque como essas instituições são muito opacas, né, e como os números da segurança pública e da justiça são sempre muito difíceis, muito pouco confiáveis, a etnografia, quer dizer, é um instrumento fundamental para entender o significado dessas práticas, inclusive para os próprios operadores, que são formados no direito sem uma reflexão sobre o que eles fazem. Eles fazem porque fazem, e às vezes estão dizendo que estão fazendo uma coisa, está escrito que estão fazendo uma coisa, o cara está fazendo outra e não faz ideia disso. Então, essa etnografia, essa perspectiva etnográfica, pesquisa empírica, é fundamental no nosso trabalho. É multidisciplinar, porque nós temos pesquisador de antropologia, sociologia, direito, história, biologia, oceanografia, psicologia, ciência política, ciência social, comunicação, jornalismo, né, que tem olhares complementares sobre a mesma questão. E é uma perspectiva comparada por contraste, exatamente por isso que o Renato acabou de falar, né, que a antropologia vamos dizer, um viés epistemológico do Instituto, evidentemente, e a questão do saber local, né, e do contexto do saber é fundamental para você poder fazer comparações, né. Temos 31 projetos, são 31 coordenadores, portanto, com 3 linhas de pesquisa, né? Segurança pública, administração policial e judicial de conflitos, fica nessa área da institucionalidade, né? Práticas institucionais, processos de administração de conflitos e moralidades, entra na fase de como os operadores, né, utilizam as suas moralidades particulares para aplicar a lei, para exercer as suas atividades, etc., que não tem muita coisa a ver com os desenhos institucionais, muitas vezes, né? E a terceira linha de pesquisa, direitos, mercados e mobilizações coletivas, que é exatamente esse outro viés do Instituto mais moderno. Aqui a gente tem essa pesquisa e produção do conhecimento, quer dizer, artigos aceitos para publicação e publicados 414, capítulos de livro 487, programas de rádio 120, livros publicados e organizados 120, textos de jornais de notícias 146. É bom saber que nós trabalhamos com 4 editoras fazendo a edição dessas coleções, né? E ultimamente temos utilizado muito o sistema da autografia, que é uma editora pequena, mas ela faz pequenas edições, né, de 100 livros, etc. Você faz o lançamento e depois as edições são por encomenda. Eu mesmo, agora acabei de lançar a 3ª edição do meu livro sobre a polícia, que virou uma raridade e tal, estava custando uma grana alta, todo mundo estava reclamando no estante virtual, e fiz pela Amazon, para não me preocupar mais com isso. Então fica lá, quem quiser, compra. Essa é a solução. Tivemos algumas premiações nesse período, 2 bolsas cientistas do nosso estado, 5 bolsas jovens cientistas do nosso estado, da FAPERJ, uma bolsa de produtividade do CNPq, 2, uma menção honrosa do Prêmio Carlos de Tese da área do Direito, orientando o professor Luiz Roberto, e 3 prêmios para estudante de graduação.
é bom saber que nós trabalhamos com 1, 2, 3, 4, 5 cursos de pós-graduação em Direito, né? Mestrado e doutorado. Então, nós temos uma inserção nessa área muito importante, né? Porque é uma inserção crítica e que permite estabelecer, vamos dizer, uma formação de doutores em Direito com uma perspectiva diferente do Direito, que não é uma perspectiva dogmática, né? Eu também ganhei o prêmio de excelência científica e também o de inovação e desenvolvimento social e fui eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. Dissertações de mestrado concluídas 172, em andamento 154, tese de doutorado concluída 65, em andamento 137. Isso foi o que aconteceu de janeiro até agora, né? Não quer dizer que começou em 2017, nem que terminou em 2019. Né? Bom, na área institucional de formação, nós criamos na UF uma unidade de ensino, uma faculdade, chamada Instituto de Estudos Comparados à Administração de Conflitos. Né? Esse instituto abriga o Departamento de Segurança Pública, um curso de bacharelado em Segurança Pública e Social, um curso de tecnólogo à distância em Segurança Pública e Social, que por exigência do MEC é restrito aos profissionais de segurança pública, um mestrado de Justiça e Segurança e uma especialização em Pesquisa Empírica e Direito. Essa criação do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança foi aprovado pela CAPES em 2018 e começou agora, esse ano, né, no seu primeiro Natal, os professores colaboradores, o professor Luiz Roberto, eu mesmo, e o professor Michel Missi, né, somos os colaboradores desse curso, e ele tem os seus professores permanentes, né, que são do departamento, não só do Departamento de Segurança Pública, mas de outros departamentos da universidade, antropólogos e sociólogos e cientistas políticos. Foram oferecidas 20 vagas, apareceram 60 candidatos, foi um edital bem rápido, e veio uma grande diversidade de formações, delegado de polícia, promotor, policiais militares, policiais civis, assistentes sociais, formados em segurança pública pela UF, que já formou, né, e tal. Então, eu acho que isso aí vai dar um diálogo bastante interessante, e alunos de ciências sociais também, e advogados também, né? E também criamos uma empresa júnior no curso de bacharelado de segurança pública, que é uma empresa dos alunos, né? Não é uma empresa dessa, os alunos aqui fazem trabalhos de... Bom, nessa questão da inovação social, isso aí que ganhou o prêmio, né? Esse projeto, que é o mapa de percepção de riscos, né, para análise da variável socioeconômica violência, o diagnóstico de perdas não técnicas de energia nos municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias. Isso aí é um negócio do gato, né? Então, a empresa de eletricidade achava que o negócio do gato era o sujeito que metia o gancho lá para não pagar a luz, né? Então, aí tinha que cobrar do cara, então, são todos terceirizados que vão lá. Aí chega lá, tem o traficante, o miliciano, que diz, ó, aqui você não vai mexer nada e tal. Aí, às vezes, agredia a pessoa, não. E a empresa achava também que essas áreas de risco eram estáticas, né? Então, houve essa oportunidade de um diálogo lá estabelecido da professora Ana Paula Miranda, com uma aluna dela, que trabalhava na Enel, e acabou dando esse projeto, que é um projeto que durou 2 anos e meio, recebeu 2,5 milhões de recursos, né? E acabou nesse livro aí, que em suma diz o seguinte, que isso aí não é uma coisa individual, né? Isso aí é um mercado ilícito, de uma mercadoria lícita, né? Porque a luz é lícita, mas a venda dela é ilícita. Que essas áreas mudam, porque elas às vezes ficam tranquilas, né? Há uma pacificação do lugar, tem outras vezes que elas estão... Então, não é certo que em tal lugar é perigoso o tempo todo, nem é certo que o lugar é pacífico o tempo todo, né? Tem que ter um mapeamento constante dessa mobilidade dos conflitos para poder garantir a segurança dos trabalhadores, né? Para eles poderem ir ou deixar de ir nesses lugares, né? das melhores das condições, vamos dizer assim. E isso está mudando um pouco a maneira como as empresas de energia estão pensando esse assunto. Ontem mesmo, a Ana Paula Miranda lançou esse livro aqui em Brasília, né? Esteve presente a agência da eletricidade, a ANEEL, né? O
pessoal do IPEA também estava lá e foi muito bem recebida essa coisa, porque está mudando a ideia deles, porque esse fenômeno não acontece só no Rio, evidentemente acontece em vários outros lugares do Brasil e estava sendo mal conhecido, né, mal interpretado por razões, vamos dizer, de preconceito, né, com relação a essa questão da violência, etc. Também temos, né, bastante intimidade, fazemos eventos, né, em conjunto com esses movimentos sociais, né, relativos à violência do Estado. Agora, esse mês mesmo, tivemos 4 eventos sobre memória, né, das vítimas da polícia, etc. Tivemos um evento, temos o nome da Marielle lá para uma sala do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Temos também, né, trabalho da Psoiana com intolerância religiosa, que no Rio está ficando muito forte por causa dos evangélicos, né, pentecostais, contra as religiões de raiz afro-brasileira, né, demandas por moradia, comunidades tradicionais, população LGBTQI, e a gente colabora como? Né, com a produção de insumos oriundos das pesquisas empíricas para fortalecer essas demandas e lutas, evidentemente que são dos agentes, não são nossas, mas nós estamos presentes, né, com a universidade. Participamos em várias comissões e comitês da Associação Brasileira de Antropologia. Também temos uma atuação na Bacia de Campos, né, impactos socioambientais da indústria do petróleo nos territórios quilombolas. A professora Eliane Cantarino, que trabalha com isso. E ganhamos um edital dessa Feira de Ciências, que foi do CNPq recentemente, que não deu uma resposta definitiva ainda, mas que vai permitir que a gente faça uma feira e depois eu vou explicar com isso. Parcerias com o setor público, como disse o Renato há pouco, qual é? Né? Contribuir na avaliação ou formulação de políticas públicas nas suas áreas de atuação. Iniciativa envolve atividade de ensino, capacitação, pesquisa e consultoria. Não é isso? Nos tempos que correm, evidentemente, que nós temos as nossas propostas de políticas públicas para a segurança pública e justiça no Rio, especialmente com o nosso governador, né, que é o ex-conselheiro naval, juiz federal, mas antes disso ele era um capitão-tenente, né, da Marinha Naval, e que aconselha, né, a dar tiro na cabeça das pessoas. Então, na verdade, as nossas, como disse o Renato, o governo muda, a política pública muda também, né? Então, temos tido muita oportunidade de diálogo, vamos dizer assim, né? Mas continuamos trabalhando, né, porque, de alguma maneira, né, o Instituto jogou, se aplicou, botou seus esforços na institucionalização, né? Quer dizer, o fato de criar uma faculdade, criar os cursos, etc., é algo que nós esperamos que supere, né, os governos, né? Porque, quer dizer, se a universidade pública sobreviver também, né? Porque também está em apuros, não é isso? Mas, de qualquer maneira, se fez. A gente faz o que a gente pode, né? O que a gente não pode, a gente não faz. Então, temos também parcerias, né? Fundação João Pinheiro com a Secretaria de Segurança Pública, pessoal da Universidade de Sociologia da São Carlos com a Fundação Perseu Abramo, Departamento de Sociologia do UNB com a Secretaria de Segurança Pública, o professor Naide lá da UNB está ali atrás, nos assistindo. Temos também uma implementação, né, desse laboratório escolar de pesquisa e iniciação científica que apareceu aí, que é uma grande aposta nossa nas escolas públicas de ensino médio, né? É fazer os alunos refletirem sobre os conflitos na escola. E depois trazer os alunos para a universidade, para seminários de iniciação científica, onde eles falam dos conflitos. Quer dizer, não é a gente que fala para eles, são eles que fazem uma pesquisa. Então, começou nesse colégio, que tem um colega nosso que é professor lá, professor estadual, né? E daí é que veio essa ideia de também chamar um seminário anual, que nós já vamos fazer o segundo na semana que vem, sobre conflitos na escola, né? E isso tem atraído um público bastante grande, interessado nisso, de professores, e alunos, e pesquisadores, etc. E por isso a gente pensou nessa coisa da Feira de Ciências do CNPq, fazer uma discussão sobre conflitos na escola e fazer um letramento também em termos de internet, etc., e jogos, né, nesse sentido para conter isso. Mais 5 minutos, professor. Oi? Mais 5 minutos para concluir. 5 minutos, tá bom.
laboratório de iniciação científica e grupo de estudos no curso tecnólogo, que é uma coisa importante, né? Fazer iniciação científica no curso tecnólogo é uma coisa que não era comum. Curso de capacitação das guardas municipais, isso é a mesma coisa que a Esther falou, né? Que isso aí não adianta muito, porque a gente faz a capacitação com os guardas, mas quando tem o comandante dos guardas, o PM, né? Então, manda os guardas esquecerem a capacitação e fazerem o que ele está mandando. Esse é sentar a porrada no Estado. A Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, né, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Escola de Contas de Gestão do Tribunal de Contas e a Escola Judicial do TRT, nós parcerias com todos eles. Internacionalização, consolidação, aprovamos também o projeto Print, né, que trouxe inclusive o Botanski para fazer 50 anos do ICHIF e 10 anos do INEAC. Né. Na Itália, estamos iniciando essa parceria com a Universidade de Perugia, trabalha com as mãos limpas, o Jacopo Paffarini, que é um pesquisador dessa área que nos interessa, e na África do Sul já mandamos um aluno para lá, vamos mandar outro aluno para lá, e os professores já vieram aqui também, essa Júlia Hornberger e William Solomon, que apareceu aí no vídeo, um cara lourinho e tal, é uma universidade de Witwatersrand, eles chamam de VIT, né? E no Peru também temos em parte da difusão do conhecimento, ganhamos esses prêmios, né? O Pedro Heitor pela criação do curso tecnólogo. O interessante é que quem deu esse prêmio para eles foram 4 engenheiros de fora do Rio. Nós achamos que não iam ganhar, né? Porque imagina, 4 engenheiros estudando tecnologia social, e eles deram o prêmio para o curso de tecnólogo em segurança pública e social. Tem uma coisa interessante nessa coisa. E esse outro por causa da EMA, né? O LEME, que é esse laboratório multiusuário, nós resolvemos investir nessa área do mídia, foi construído com o dinheiro do CT Infra, da FINEP, e a gente quer criar produtos, está criando produtos, né, que possam mais rápido e criativamente promover e facilitar a interação com os cidadãos, gestores públicos, etc. E temos um site e temos vários canais, né, Facebook, Twitter, YouTube. Temos transmitido ao vivo os nossos seminários e gravado também, isso fica no site. Né? Então temos mais de 300 vídeos já nessa área. E estamos pensando em estimular os doutorandos e recém-doutores a fazer os seus próprios canais no YouTube e começar a fazer isso, inclusive transformar isso numa fonte de renda, né? Tá dando cursos, etc. Naturalmente eu não vou fazer isso, mas eles podem fazer. Depois, né, atuamos também em várias coisas e isso aqui é infraestrutura, isso aí é o NEBIAC, é a sede da rede, né? Aqui é o LEME, a professora Simone Guedes, recentemente falecida, o professor Lênin Pires, que é o diretor do INEAC, Unidade de Ensino, né? Isso aqui é uma coisa do vídeo. Aqui é a sede do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, né? O instituto mesmo, uma casa, lá Aqui é a infraestrutura da universidade, né? Que está espalhada nesses lugares e aqui são os endereços institucionais. Acho que deu tempo, né? Eu sim, professor. Agradeço a sua apresentação. Passo a palavra aos professores. Não, foi determinado que eu comece, então, democraticamente. Democraticamente ele começa. Bom, eu queria dizer o seguinte, esse projeto começou em 1982. Tá? Isso tem uma história longa. Tá? Tem o professor Augusto Thompson, da nossa colega Rosa Cardoso, corajoso membro da Comissão da Verdade. Tá? Então, na verdade, isso começa a partir da seguinte questão que se pôs na década de 80. Como é que a gente lida com a justiça e segurança numa sociedade democrática? Tá? E esse projeto, isso depois se configurou como um projeto institucional, acho que tem uma importância muito grande na fixação dessa agenda no campo acadêmico e universitário brasileiro. Então, só para a gente ter uma dimensão do que está em jogo na apresentação desse instituto. Por que, a meu juízo, ele é importante. Temos só uma questão que eu queria apresentar para você, Roberto, que tem a ver com o seguinte, quer dizer, tem essa história toda, enfim, eu participei de parte disso muito tempo atrás, mas, quer dizer, eu não estou fazendo uma coisa biográfica, né? Mas o tema da segurança pública é um tema fundamental nessa trajetória toda.
Né? E o que deu ao Instituto e à sua pré-história uma inclinação muito grande de interação com a segurança pública, entendendo como domínio institucional. Houve um tempo em que, por exemplo, os oficiais da Polícia Militar e delegados de polícia tinham que fazer cursos na Universidade Federal Fluminense, cursos que eram ministrados pelo antecessor do que viria a ser esse instituto. Portanto, havia uma dimensão muito grande, não só do tema, mas da instituição, das instituições ligadas à segurança pública. Nós estávamos no marco ainda em que o Estado tinha um monopólio do uso legítimo da força no território. Né? Mas o foco do Instituto é conflito, administração de conflito. Como é que vocês encaram a perspectiva de lidar com esse tema num quadro que, enfim, não é de hoje, mas um quadro que vem se configurando no Rio de Janeiro, em que esse monopólio, evidentemente, para dizer o mínimo, ele está desafiado. 60% da área do Rio de Janeiro, da área geográfica do Rio de Janeiro, hoje é controlada por, vamos usar o vocabulário elegante, por forças informais, né? Que evidentemente exercem suas modalidades próprias de administração de conflito. Né? Eu sei que esse tema está no teu radar intelectual, quer dizer, como problema, mas em que medida esse tema se impõe ao projeto de vocês, que tem essa perspectiva de pensar a questão maior da administração de conflito? Enfim, um pouco, acho que é um tema que inevitavelmente estará, se é que já não está, na agenda de vocês. Não tem uma questão com relação ao aspecto de detalhe do projeto, acho que você apresentou com muita clareza. Minha questão é de natureza, nesse caso, mais substantiva. Né? Bom, o que acontece é que nós estamos fazendo pesquisa nessas áreas, tanto nas pesquisas dominadas pelo tráfico, né, nas áreas dominadas pelo tráfico, quanto nas áreas dominadas pela milícia. Os alunos continuam fazendo pesquisa. Muitos desses alunos são moradores desses lugares, né? E aí eles fazem a pesquisa onde eles mesmos moram, né? E tem os amigos que morreram, então tem todas essas narrativas assim, bastante dramáticas que têm sido, inclusive, objeto das defesas de dissertações e de teses, né? Vão as pessoas, vão as famílias das pessoas mortas, etc. Naturalmente, o trabalho é acadêmico, não é isso? O trabalho é etnográfico e tal, mas estou dizendo, ele suscita esse tipo de relação das pessoas anteriormente envolvidas, né, nessa questão. Porque o que a gente pode, o que eu sempre achei que a gente pode fazer na universidade é conhecer, né, os fenômenos e tornar eles explícitos e públicos. Por isso nós estamos publicando essa série de livros, né, que infelizmente eu não trouxe aqui, mas já tem mais de 20, né, para poder, vamos dizer, marcar, né, presença no cenário intelectual. Mas nós temos uma livraria, Consequência, que está presente em todos os congressos, né, de ciências sociais, e leva esses livros todos, etc., que são livros que estão. Só agora, com esse dinheiro da FAPERJ, nós vamos pretendemos editar mais 30 livros, que são etnografias de tribunais, Tribunal do Júri, tem uma etnografia brilhante da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, feita com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, eles explicando como é que fazem essa operação. Publicado, é isso? Não, vai ser publicado. É uma tese defendida, doutorado. Já é uma tese de doutorado defendida. Estava esperando grana, porque tal história da grana, a FAPERJ não dava grana, o CPQ não dá grana, a gente também não tem perda, né? Não pode ficar. Esses outros projetos, como eu já disse, eles não tocam a pesquisa, mas tem. O dinheiro do ECD é fundamental para, né, essas outras digressões, vamos dizer assim, acadêmicas, né? Então tem uma série de... Tem outro sobre a milícia lá em... Eu estou esquecendo aqui, José Camará, né? Tal, coisa brutal, tal. E isso é muito interessante porque a etnografia mostra que essas populações, esses rapazes, eles se sentem sem uma identidade, né? Uma identidade social, uma identidade cívica, né? Se você quiser dizer assim, né? E aí o negócio de entrar para a milícia é uma identidade. O sujeito vira uma pessoa, né? Sai de ser aquele sujeito comum, vira uma pessoa e tal, todo mundo começa a respeitar, tratar bem, etc. E às vezes são pessoas como quaisquer outras, né? Como diz o outro. É importante essa etnografia, uma das coisas da etnografia mostra isso. Então eu acho que o papel do Instituto e da universidade é esse. É você acolher essas pessoas em termos de alunos, né, como alunos, e devolver a elas a explicitação da sua situação.
Agora, o que você mesmo disse, o que a política pública que o governo vai fazer? Se eu não sei, tem um desembargador amigo meu que já foi falar lá com o presidente do TRE do Rio, para dizer que as eleições municipais do Rio estão comprometidas por causa disso. Por quê? 40% do eleitorado está dominado pelas milícias, e vão ter candidatos milicianos, e vão ter candidatos que, apoiados pelas milícias, etc. Como é que vai ser a Câmara de Vereadores? Né? Como é que vai ser isso aí? Então, é uma coisa... A outra coisa que eu queria só mencionar, sem querer, eu digo assim, eu não acredito aqui que no Brasil sempre houve esse monopólio estatal, né, isso aí é um exagerozinho da ciência política e tal, porque nunca teve, desde os coronéis até hoje, né, o Estado disputa e muitas vezes disputa, como está acontecendo agora, incorporando, né? Disputou e incorporou dentro do Estado isso aí. Nós temos uma tradição bastante antiga nisso, né? Bem, acho que você mostrou bem a continuidade do estudo, quer dizer, tem uma história aí bem antiga, memórias sempre são histórias contadas, mas eu realmente a parte de fundamental, que é a administração de conflitos, eu acho que hoje é uma realidade muito grande no Rio, mas me chamou a atenção o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 instituições do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo também temos o PUC do Rio Grande do Sul, São Carlos, UNB e Pará. Algumas situações existentes hoje de conflito de segurança pública espalhadas pelo Brasil também, às vezes, estão quase copiando questões que ocorrem no Rio de Janeiro. E você quase não falou de produção científica, de como que ocorre, como que esses outros grupos estão inseridos no INCT e contribuindo, inclusive, com o Ministério Público, com segurança pública nos outros estados, com todas as linhas de pesquisa, com aquelas 3 linhas de pesquisa que vocês concentraram, sobre a perspectiva empírica, sobre a multidisciplinaridade e a própria questão comparada. Queria só que você comentasse um pouco, eu senti falta disso, está muito concentrado. Eu sei que o Rio de Janeiro hoje é um problema, até a mídia extrapola, mas põe a coisa, mas eu senti um pouco falta de colocar o que os outros grupos estão fazendo. Aparece aqui, né, o Rio Grande do Sul, aparece o Gevasque, que é lá de São Carlos, é isso? Aparece Minas Gerais, a João Pinheiro, que trabalha intimamente também, tem parcerias. Eu não detalhei essas parcerias, porque, vamos dizer, por razões dos 30 minutos aqui, que estavam, mas eles todos esses pesquisadores estão individualmente trabalhando essas questões desses estados. Quando faz essa reunião internacional, as linhas de pesquisa se reúnem e discutem esses temas que são comuns a elas. Agora mesmo, essa reunião foi na semana passada, esse 7º reunião, seminário internacional do INCT, e essa discussão toda, né, que atingiu todos os participantes de todos os estados, cada um dos 31 coordenadores trouxe pago por nós, né, trouxe um pesquisador, e as 62 pessoas discutiram essas questões todas que você está perguntando. Agora, eu realmente, de memória, assim, está no relatório grande lá de julho, mas eu de memória, assim, não sei exatamente o que Rodrigo trabalha com essas coisas, trabalha com... Eu acho, só para complementar, eu acho que valeria a pena ter um pouco desse impacto também no Instituto, desses outros estados, com esses outros grupos. Qual é a mensuração desse impacto? Estou muito concentrado no Rio de Janeiro. Eu até entendo todas essas questões financeiras que vocês citaram, que vocês são os heróis, a criatividade para administrar. Com essa falta de recursos é muito grande e vocês estão todos de parabéns. Instituto de Administração da Escassez, não é? A gente não tem que criar esse INCT, todos os INCTs têm que estar embaixo, com a criatividade, trabalhar com a escassez, mas é um pouco também para mostrar o impacto, sei, dá uma pensada sobre isso, o impacto desses outros, do trabalho dos outros grupos, frente à segurança pública e à administração de conflitos. Porque o que a gente está vendo hoje é uma expansão enorme lamentável falar desse modelo um pouco no Rio de Janeiro, mas alguns bairros em São Paulo já tem milícias controladas, no Pará e por aí vai. Eu poderia comentar rapidamente, dizer o seguinte, que o Rodrigo tentou criar um curso de segurança pública na PUC, né, do Rio Grande do Sul.
estimulado muito pelos agentes da Polícia Federal, com o qual eles têm relações, e que foram os agentes que financiaram a pesquisa do Michel Miss sobre inquérito policial, né? E ele ofereceu esse curso à PUC, a PUC ofereceu o curso e ninguém se matriculou. Como é uma universidade particular, né? Quer dizer, particular não, mas é privada, não pôde, o curso não seguiu à frente, né? Ele tem um curso também, antigamente uma fonte dessas discussões, era o curso como é esse curso, Bernardo, você estava falando, da Senasp, não é isso? Que era aquele curso uma rede de Renaesp, agora lembrei, né? E que não existe mais, né? Depois desde o governo Temer, aliás, desde o governo Dilma que isso foi se enfraquecendo, e depois o governo Temer acabou e agora então nem se fala, né? Então essa irradiação, o que aconteceu lá no Rio é que nós conseguimos institucionalizar o Instituto, tem uma faculdade. Então isso tem um peso institucional muito grande. Criar uma faculdade, uma universidade federal, me desculpa, mas não é um assunto trivial, né? E você está vinculado à pós-graduação, então apoio integral da e agora que saiu a pós-graduação, né? Então os outros lugares não conseguiram articular isso dessa maneira. Então você tem razão, há uma centralidade no Rio, não só por causa dos problemas do Rio, mas porque a Universidade Federal Fluminense enfrentou esse desafio, topou isso e apoiou o projeto. Se a administração não tivesse apoiado o projeto, isso não tinha saído, claro, né? E diga-se de passagem que eu também apoiei a administração, porque eu fui lá trabalhar nos cursos lá do Censo, depois virei pró-reitor de pesquisa, e eu realmente não tenho tempo nenhum para essas coisas, mas eu tive que fazer alguma coisa em troca desse apoio, não é isso? Então, isso aconteceu nessa, né? Por exemplo, isso é uma circunstância incontrolável, isso podia acontecer como podia não acontecer, o reitor podia ser outro, né? Isso aí é aquele negócio do gato morreu, o burro pode morrer e tal, não sei o quê. Certo, foi a hora certa no momento. Foi uma coisa, uma coisa que aconteceu, essa institucionalização, mas nós apostamos nela muito fortemente, né? Certamente, despendemos muito do nosso tempo, da nossa energia. Houve também um problema que você está lembrando, está me provocando, eu estou lembrando. É o seguinte, teve o Reúne, eu esqueci disso. Teve o Reúne, e na hora que o Reúne aconteceu que nós tínhamos uma porção de doutores formados, né, sem emprego, e também havia outros que se formaram com a gente, outros que se formaram em outros lugares, e quando a gente abriu os concursos para o Reúne, esse pessoal ganhou os concursos, né, porque eram os candidatos, não ganhou por nada, ganhou porque ganharam os concursos, né? E isso fez uma massa crítica importante dentro da universidade. Então, eu esqueci de dizer, o Reúne tem também uma responsabilidade muito grande nessa institucionalização, porque esse departamento de segurança pública, esses 13 professores, são todos filhos do Reúne. Nenhum deles estava lá, são todos recém-concursados, né? Quer dizer, recém, desde 2007, né? Mas desde essa época que o Reúne começou a funcionar. E, naturalmente, em outros lugares não havia essa disponibilidade de pessoas formadas, que já fossem doutores e pudessem fazer isso aí, que nós já estamos trabalhando, como diz o Renato, nisso, na pós-graduação de antropologia, na pós-graduação de sociologia e direito, né? Já há muito tempo que a gente está... Pois é, exatamente, né? Que nós estamos trabalhando na formação, inclusive a ID, que está ali, ela foi aluna do primeiro curso de especialização da UFPA, aqui, que ele é professora de sociologia da UNB. É isso, mas ela foi aluna do primeiro curso de especialização. Se o senhor me permite, eu queria até complementar Vem cá. A pergunta da professora sobre a questão em outros estados que integram a rede. A gente está nesse momento, somos vários subprojetos dentro do INEAC. Um exemplo aqui, fora do Rio de Janeiro, que está acontecendo nesse momento, é articulado pela professora Jaqueline Signoreto, da UFSCar, que é um projeto, até com apoio do CNPq, mas que faz parte do INEAC, que se chama Policiamento em Relações Raciais. A gente está simultaneamente no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, fazendo uma análise comparada não só a partir de dados quantitativos sobre filtragem racial na abordagem, como também pesquisa qualitativa com jovens e policiais negros e brancos. Então esse é um desdobramento que está para além do Rio, porque o Rio já tem um acúmulo enorme no tema,
das relações raciais, enfim, em relação às polícias, e a partir da articulação da Jaqueline Signoretto com os membros do INEAC, a gente tem feito essa pesquisa. Então, é um dos exemplos, porque isso tem acontecido muito. A partir dos seminários internacionais, em torno das agendas de pesquisa que a gente vai construindo então, sub-redes, né, ou trabalhos que vão se desenvolvendo a partir dos grandes temas que a gente tem trabalhado. Aí, na fala do professor, eu me lembrei desse que está em curso. Só para agilizar um pouco, a gente já passou dos 15 minutos, ainda tem um comentário do professor Augusto Bandeira. Bem, eu conheço o trabalho do professor Kant mais por interesse do que por consultora ou por avaliadora, digamos assim, não é? Mas eu me lembro daquele primeiro livrinho do BIP, da Ampox, que o professor faz um artigo sobre a área e tal, não é? Que vem dos meados dos anos 80, e mais tarde, eu acho que um grande incentivo foi do Luiz Eduardo Soares, que foi presidente da Senasp, coordenador, sei lá, que criaram os cursos que, por exemplo, nós na UNB desenvolvemos 3, 4, 5, sei lá, muitos até que pararam os recursos e pararam. Então, eu acho que essa ideia, não é, da administração dos conflitos, do qual derivou um núcleo, inclusive, sobre a área de segurança pública na UNB, que a professora Aide faz parte, ela é super importante. Como disse o professor Lessa, a sua pesquisa é bastante localizada, ela vem e ela produz, ela sistematiza o saber local a partir dessas escutas, não é? Desse pessoal que habita nessas regiões da milícia, etc. Mas o que me chama a atenção, professor, são duas questões. A primeira, a concentração histórica, não é? Histórica porque pelo menos tem 2 décadas que o professor trabalha, e eu me lembro que eu já participei em outras oportunidades, vou chamar uma palavra meio burocrática, né, da capacitação de agentes públicos, né, tanto policiais quanto delegados, etc. Então, isso já tem muito tempo. Teve uma política pública da Secretaria das Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria da Igualdade Racial, que todas elas fizeram também dirigidas a esse público, não é? As várias categorias e as várias hierarquias da área da segurança pública e algumas, inclusive, do sistema judiciário, que, aliás, até hoje a gente dá aula para os promotores, etc, etc. Bem, e o que mais também chama a atenção e que está relacionado com isso são os cursos de pós-graduação de Direito, que envolve o pessoal de Direito, que tem uma formação em cima disso, né? E que muitos policiais fazem esses cursos, etc. Então, a pergunta é, diante dessa capacidade, diante dessa potência acumulada historicamente por décadas e décadas, como que seu governador, diz que o Rio de Janeiro é tão igual a Nova York, o Rio de Janeiro você pode andar em segurança, e que a violência, ela não diminui, não só porque há uma ampliação das milícias, que toda essa capacidade de administrar conflitos, ela não se realiza, ela não se efetiva em determinadas áreas, ou ela fica mais restrita, ou ela não atinge, uma vez que tem até alunos que são provenientes, a professora Alba Zaluar já fez a tese de doutorado dela em função exatamente de ter esse contato através dos alunos com o pessoal na época chamava-se área do tráfico. Então, a minha pergunta é, por que essa violência? E eu estou me referindo, especificamente, eu sei que ela é geral, pode em um ano ter uma diminuição dos homicídios, mas é uma coisa menor, não é? Em relação às mulheres. As relações interpessoais, os conflitos interpessoais, a falta de administração de conflitos no âmbito da polícia, porque delegacias de mulheres existem uma em cada capital do estado, mas nas outras delegacias comuns, normais, existem setores, etc., e que não resolvem, e que não tem uma política preventiva, e que não tem nada. Então, eu vejo um paradoxo. É um trabalho maravilhoso, potencialmente significativo, que vem sendo feito, com uma dedicação de vários professores, o professor Roberto, que também eu já
conheço, que aliás é meu chefe, meu diretor, não é? que está envolvido nisso há muitos anos, não é? Já tivemos até algumas discussões em relação à Lei Maria da Penha, mas o Rodrigo lá de Porto Alegre, esse já é meu contraponto, né? Nós nos desentendemos sempre, porque temos visões contrárias, não é? Mas por que não avança? Ou avança tão pouco? Desculpe a emoção. Se o governador tem algum INCT de psiquiatria? Tem. Olha só, essa resposta, né? Em primeiro lugar, eu costumo dizer, quando faz uma pergunta dessa assim, eu costumo dizer que isso vale $1 milhão. É isso que e aí temos que discutir essa questão. Mas eu vou tentar responder bem sinteticamente, inclusive por causa do tempo. É o seguinte, a minha hipótese, né, meu trabalho indica até agora que isso é um problema da nação brasileira, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi constituído no século XIX, um Estado cujo direito era público, né, era um direito estatal, as faculdades de direito foram construídas para formar agentes administrativos do Império, não foram construídas para fazer direitos da sociedade, né? Esse Estado dividiu os brasileiros em nobres e plebeus, né? Esse Estado desigualou juridicamente os brasileiros e a enorme quantidade de escravos que tinha aqui eram semoventes, né? Quer dizer, eram animais domésticos ou domesticados e, portanto, do ponto de vista do direito, não eram sujeitos de direito, né? Então, você instalou no Brasil uma ideia. E aqui você não tinha Código Civil, por causa disso, porque você só teve Código Civil em 1916. A Constituição não fala da escravatura, mas nós temos 3 códigos de processo e um Código Penal, né, e um Código Criminal. Então, a parte da repressão foi elaborada de uma maneira muito sofisticada, e em 1870 você criou uma coisa chamada inquérito policial, que era exatamente a época do ventre livre, e esse inquérito policial existe até hoje, com as mesmas práticas policiais da Inquisição. Então, a permanência dessa ideia está ligada à ideia de desigualdade jurídica. A ideia de que diferentes pessoas têm direitos desiguais. E que é exatamente oposta à ideia republicana que graça na maior parte da América, né, com a Argentina, que é o exemplo que eu conheço muito bem e tal. Lá ninguém acha que ninguém é desigual em direito de ninguém, nem o argentino acha isso e tal. Imagina, né? Aquele pessoal vive brigando entre eles o tempo todo, né? De igual para igual, é isso? E aqui não, aqui você instalou uma hierarquia jurídica, que não é só uma hierarquia do Roberto da Mata, é uma hierarquia jurídica. Até hoje os privilégios processuais estão instalados no Código de Processo, a prisão especial, se eu der um tiro no sujeito, e o sujeito que não, o porteiro do edifício deu o mesmo tiro com a mesma arma, ele vai para uma cadeia, eu vou para outra, né, enquanto nós estivermos sendo processados, e com isso ele vai ser estuprado, vai pegar tuberculose, não sei o quê, e eu não vou, né, e até a condenação. 40% dos 800 mil presos brasileiros hoje não tem decisão em primeira instância. E vai ver quem é que eles são. São negros, acusados de tráfico de drogas, quando se eles fossem brancos não seriam acusados de tráfico de drogas, mas de usuários. Então, esse quadro de desigualdade, o que são eles? São a força de trabalho das facções. É isso que hoje estão dominando, saiu até a UOL, hoje eu recebi um negócio da UOL, a UOL fez uma série sobre como é que esse pessoal virou, né? O tráfico internacional e tal, o Comando Vermelho, aquele outro, como é que é, lá de São Paulo? PCC e tal, né? Quer dizer, estão sendo alimentados o tempo todo com essa coisa. E nós estamos discutindo aqui a prisão em segunda instância. A grande questão do direito brasileiro hoje é se pode ou não pode prender na segunda instância. Mas tem 320 mil pessoas sem decisão da primeira instância, tudo na cadeia. Por quê? Porque tem um artigo no Código de Processo, recente, que queria melhorar as penas alternativas, ele chegou e disse que pode prender quando é ameaça à ordem pública. E os juízes entrevistados e etnografados dizem que a ordem pública é a salvação deles, porque aí eles botam todo mundo na cadeia, entendeu? Porque chega ali, inventaram audiência de custódia, o CNJ inventou para ver se solta as pessoas, só 5% das pessoas soltam. Por quê? Por causa do inquérito policial. O inquérito policial, o delegado é uma autoridade policial, é o único país do mundo ocidental, em que o executivo tipifica o crime e manda para o judiciário. Em nenhum lugar a polícia tipifica o crime. Ela tipifica fatos, conta uma história.
Aqui não, aqui o delegado já diz que o cara está enquadrado, não sei o que, e manda para o Ministério Público. O cara está preso em flagrante, o delegado carimbou o que ele fez, deu o tipo jurídico. Como é que você vai anular isso numa audiência? Não vai, só vai dar uma briga se você fizer isso. Então, esse inquérito policial é um centro, né, dessa questão da desigualdade jurídica, como ela se revela na área criminal, na área penal. E, portanto, né, aqui tinha há pouco o colega, né, estava falando da propriedade, eu oriento tese sobre a propriedade também no Espírito Santo, onde não tem propriedade, todo mundo é posseiro. Vila Velha não tem propriedade. O registro de imóveis é uma forma de exclusão da propriedade, e não de inclusão da propriedade. Porque fica muito caro, e tem edifícios de 5 andares, de 6 andares, tudo na posse desde do chão até a construção do edifício, etc, etc. Então, o direito brasileiro é anti-mercado. Por quê? Porque ele é anti essa questão da igualdade. O mercado que desiguala, na tradição liberal burguesa, o mercado desiguala e o direito iguala formalmente. O direito iguala os diferentes, os mesmos direitos, e o mercado desiguala, né, porque aí as pessoas são iguais perante a lei, então podem ser desigualadas justificativamente, moralmente justificadas. Aqui não, aqui quem desiguala é o direito. O direito desiguala antes do mercado desigualar. E aí ele se arvora, isso, em desigualador maior e tutor da sociedade, porque como ele desiguala, então ele diz o que é. E os conflitos são resolvidos entre desiguais, sempre repressivamente. E aí, essa questão das mulheres que você está falando tem a ver com isso, com a desigualdade, vamos dizer, estrutural que existe na população entre o negócio dos direitos das mulheres, dos direitos dos homens, etc. Isso aí você conhece melhor do que eu. E, no caso, as populações pouco, vamos dizer, privilegiadas, né, financeiramente e tal, no mercado, elas são desigualadas antes. Né? Elas não podem entrar no mercado porque tem uma desigualdade jurídica antes. Então, isso é uma explicação. E a explicação disso é que foi por causa desse trabalho todo inútil, que a gente chegou à conclusão que ele era inútil, de fazer curso de especialização, essa coisa toda, porque as pessoas estão socializadas desse ponto de vista, no direito, no conhecimento jurídico, no conhecimento militar, que nós fizemos a graduação em segurança pública, que é uma graduação aberta, só tem garoto lá, tudo 16, 17 anos estudando segurança pública do ponto de vista dos direitos da sociedade, da ciência política, da sociologia. Essa é uma ação preventiva que pode ter uma repercussão. Pois é, mas aí, por isso que nós institucionalizamos o negócio, fora das instituições de segurança pública. Criamos um espaço universitário para esse saber, mas com muita dificuldade, tá? Com muita dificuldade. Por isso que esse instituto está isolado, porque é com muita dificuldade que foi criado. Bem, agradeço muito a apresentação do professor Kant e solicito uma salva de palmas para a apresentação da